Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E quando para a casa do centurião voltaram, os que este mandara a Jesus encontraram curado o servo que estava doente. Lucas 7:10. Sugestão para a sua prece diária. Prece de amor e compaixão pelos homicidas e criminosos. Reflexão. A misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, nesse instante, pensar em Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que assassinaram, aqueles que causaram grandes dores a outros familiares, a outros irmãos. Olhe, Jesus, também pelos homicidas, por todos os criminosos. Que o seu amor possa envolvê-los, modificando-os em seu padrão mental, em suas atitudes relacionadas ao bem dos outros. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje em nossa casa espírita nós teremos a reunião administrativa, só que essa reunião ela é feita online, a partir das 7 horas da noite. Queremos lembrar aos amigos que nesse mês de julho, começando no próximo sábado, as atividades do sábado estão suspensas. Nós vamos retornar com essas atividades no dia 5 de agosto. Então, nós temos aí esses 30 dias para organizarmos, para colocar outras obras espíritas em estudo, em atividade, e também para fazer os encontros fraternos. No dia 22 e 23 desse mês de julho, na cidade de Nova Monte Verde, no Centro Espírita Allan Kardec, no bairro São Lucas, nós realizaremos o primeiro encontro fraterno lá da cidade. Então, nós estamos convidando todos os amigos aqui da nossa cidade, também da cidade de Nova Monte Verde. Vamos nos sensibilizando para essa grande festa do Evangelho do Cristo. O tema central será o servo bom. Então, é muito importante a gente participar dessa reunião, dessa confraternização. Queremos lembrar aos amigos que daqui a 37 dias nós teremos o nosso início dos cursos, a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Então, todos os amigos estão convidados. Nas nossas redes sociais, nós estamos compartilhando o link da inscrição. O curso é gratuito. Então, vai lá, faça a sua inscrição e venha conhecer o Espiritismo. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Entre vós não é assim, mas quem quiser tornar-se o maior entre vós será o vosso servidor. Marcos, capítulo 10, versículo 43. Fenômeno e doutrina. Até hoje, os fenômenos mediúnicos que se desdobraram à margem do apostolado do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis, mas os ensinamentos e atitudes do Mestre constituem o maciço de luz
inatacável do Evangelho, amparando os homens e orientando-lhes o caminho. Existe quem recorra à ideia da fraude piedosa para justificar a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus, ao traçar os mais avançados conceitos de amor ao próximo, ajustando teoria e prática, com absoluto esquecimento de si mesmo em benefícios dos outros, num meio em que o espírito de conquista legitimava os piores desvarios da multidão. Invoca-se a psicoterapia para basear a cura do cego Bartimeu. Há, todavia, consenso unânime em todos os lugares com respeito à visão superior do mensageiro divino, que dignificou a solidariedade como ninguém, proclamando que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se fizer o servidor de todos na terra. Num tempo em que o egoísmo categorizava o trabalho à conta de extrema degradação. Fala-se em hipnose para explicar a multiplicação dos pães. O mundo, no entanto, a uma voz, admira a coragem do eterno amigo que se consagrou aos sofredores e aos infelizes, sem qualquer preocupação de posse terrestre, conquanto pudesse escalar os pináculos econômicos, numa época em que, de modo geral, até mesmo os expositores de virtude viviam de bajular as personalidades influentes e poderosas do dia. Questiona-se em torno do reavivamento de Lázaro. Entretanto, não há quem negue respeito incondicional ao benfeitor sublime que revelou suficiente desassombro para mostrar que o perdão é a alavanca de renovação e vida num quadro social em que o ódio coroado interpretava a humanidade por baixeza. Debate-se até agora o problema da ressurreição dele próprio. No entanto, o mundo inteiro reverencia o enviado de Deus, cuja figura renasce dia a dia das cinzas do tempo, indicando a bondade e a concórdia, a tolerância e a abnegação por mapas da felicidade real no centro de cooperadores que se multiplicam em todas as nações com a passagem dos séculos. Recordemos semelhantes lições na doutrina espírita. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica, mas educação evangélica e exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica que resistem à dúvida em qualquer parte. Comunicação de Emmanuel, publicado na obra Mediunidade e Sintonia, da editora Cultura Espírita União, capítulo 2. Meus amigos, essa mensagem de Emmanuel, ela é muito profunda. E precisaríamos aqui de muito tempo para conversar sobre ela. Mas eu queria trazer para nós uma reflexão. Às vezes nós perdemos tanto tempo discutindo o sexo dos anjos
e a gente não põe a mão na massa. Tem tanta tarefa para a gente fazer, tantas atividades que são maravilhosas, porque o importante não é ficarmos discutindo se Jesus ressuscitou, se a multiplicação dos pães é verdadeira, se a fluidificação da água para modificar-se em vinho, e assim por diante, como o Emmanuel traz aqui para nós. Os fenômenos existem sempre. Mesmo antes de Jesus, sempre existiu os fenômenos. E também agora, no advento da doutrina espírita, nesse processo em que a Terra está passando pelo processo de regeneração, de transformação, os fenômenos espíritas vão sempre continuar. O que devemos sempre buscar é a modificação nossa, transformação moral nossa. É isso que nós temos que pautar, porque desenvolvendo a misericórdia, desenvolvendo o perdão, desenvolvendo a caridade, desenvolvendo a compaixão, a tolerância, a abnegação, nós estaremos vivendo o Evangelho do Cristo. E lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos salienta a importância que o Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe, que é buscar a essência de Jesus, buscar a moral do Cristo. E a partir do momento que nós pautamos a nossa conduta na moral do Cristo, nós vamos começar a perceber que nós vamos mudar, que a gente muda, que as nossas argumentações mudam, que o nosso tom de fala muda, que o nosso jeito de tratar o outro muda. Por quê? Jesus vai fazendo a transformação dentro de nós. Os amigos devem ter acompanhado, nessas semanas que têm nos assistido, a agenda da Reforma Íntima, trazendo aquele encontro a cura do servo do centurião. Claro que no decorrer da história, Jesus acaba encontrando com o centurião no meio do caminho. E veja que o poder magnético do Cristo, junto com a fé, tanto do centurião quanto do servo, foi que fez a cura do servo. E todos ali a gente pode também ampliar que todos que estavam com o centurião também acreditavam. Porque quando o centurião falava, todos obedeciam. Então, essa força magnética de intercessão, veja como que é bela essa passagem do Evangelho. Porque aqui, nessa passagem, nós vamos ver a intercessão, alguém pedindo pelo outro. Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele fala, irmãos, orai por nós. Então, é muito importante nós orarmos por aquelas pessoas que estão em cargos importantes e até aquelas que não têm cargo nenhum. Mas orar por essas pessoas. Quantas vezes nós gastamos energias falando mal das pessoas, difamando as pessoas? Então vamos orar para o prefeito, vamos orar para os vereadores, vamos orar para o presidente da República, o governador, para os deputados estaduais, deputados federais, senadores. Vamos orar para o presidente do bairro, vamos orar para o presidente do condomínio, vamos orar pelo presidente da casa espírita, vamos orar para o pastor, vamos orar para o padre, porque esses irmãos que estão à frente, para que eles consigam de fato viver o Evangelho de Jesus também, não só na teoria, mas na prática. Então, todos nós precisamos ser amparados uns pelos outros. E é isso que o Emmanuel vem trazendo para nós ao citar o Evangelho de Marcos. Que a gente modifique o nosso pensamento, que a gente saia do processo da crítica, da queixa,
mas que a gente se envolva, fala assim, não, nós vamos pegar isso aqui, vamos modificar juntos. Então, esse é o compromisso que cada cristão, cada indivíduo que se diz cristão, possa auxiliar. Então, é colocar-se a serviço, como está nesse estudo que nós estamos fazendo. Então, o maior será aquele que serve. Meus amigos, vamos fazer prece. E vamos aproveitar nesse instante para pedir por todos aqueles irmãos que foram eleitos pelo prefeito da nossa cidade, pelos vereadores. Vamos também pedir a Jesus pelos nossos governadores, pelos deputados estaduais, pelos deputados federais, pelos senadores, pelo presidente da República, por todos aqueles irmãos que representam-nos em alguma situação e que todos que têm cargos políticos, cargos religiosos ou qualquer outro tipo de cargo, possam esses irmãos também assumir o compromisso do serviço, de colocar-se em ação para os outros. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.